Você sabe como funciona o efeito diafragma rígido? Isso é fundamental para a sua estrutura. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e vamos para a aula. Então, para exemplificar esse efeito, eu vou mostrar em um outro modelo. Então, agora a gente tem esse modelo, aonde eu renderizando aqui os planos médios, a gente vê que aqui nesse modelo do meio a gente só tem barras, esse a gente só tem barras e esse aqui a gente tem lajes. Então, esse daqui, como a gente tem a modelagem das lajes, a gente tem o efeito do diafragma rígido. Mas vamos ver primeiro como é que é o comportamento da estrutura sem o diafragma rígido. Uma estrutura mais flexível, porque essa estrutura aqui do meio, ela está com articulações entre as vigas e os pilares. E uma estrutura mais rígida, nessa daqui, onde a gente não tem articulações. Então, se a gente começar com essa estrutura aqui do meio, eu vou marcar ela, vir aqui na deformação 3D e pedir para que o CIA mostre qual é a deformação em relação a essa carga aqui. Ó. É uma carga de 100 kN, tá? Basicamente no meio da nossa edificação. Tá? Então, olhando para essa estrutura aqui do meio, vou colocar atualizar aqui atual, né? E atualizar. E a gente vai ver que a gente tem uma grande deformação aqui da estrutura quando a estrutura é mais flexível, aonde na direção onde tem a carga a gente tem a maior deformação, ela vai diminuindo para as extremidades. Para a estrutura onde tem as ligações rígidas, a gente tem um comportamento similar. Aonde tem a carga, a gente vê uma maior deformada. Claro que as deformadas não são tão grandes quanto dessa daqui, onde a gente vê isso, digamos assim, o extremo dessa situação, ó, da falta do diafragma rígido, né? Mas vamos ver aqui a deformada nesses planos aqui onde está a carga. Então vou marcar esses dois planos, vou ocultar os desselecionados, então vou ver só esses dois planos mesmos. E eu vou aqui, deslocamento nodal, eu vou dizer, eu quero ver o deslocamento nodal nesses nós que estão aqui, então vou marcar esses nós. E vou vir aqui no resultados, então nos nós selecionados, quero ver o deslocamento na direção X global, que é essa direção aqui. Vou clicar em atualizar. E a gente consegue perceber agora, vamos ver uma vista aqui frontal, né? Superior. Então aqui, a gente está vendo, ó, que aqui a gente tem 21,57 milímetros, aqui é a estrutura articulada, então a gente vê bem aquele comportamento que aonde a carga está aplicada a gente tem um maior deslocamento, depois vai diminuindo para as periferias. E nesse outro resultado a gente tem a mesma situação, claro que menor em relação a essa estrutura muito mais flexível, mas a gente tem aqui novamente um maior deslocamento na região da carga, né, na direção da carga, e depois vai diminuindo para as laterais. Então, qual é o efeito diafragma rígido? O diafragma rígido, ou a estrutura que tem as lajes, né? Então, deixa eu trazer todo mundo. O que acontece é que a laje tem uma alta rigidez axial. Isso é, ela tem uma grande rigidez nesse sentido aqui, ou nesse sentido aqui Y, no sentido XY. Então, o que acontece quando eu lanço uma carga nesse plano onde eu tenho uma laje que tem uma alta rigidez axial? Vamos ver aqui. Primeiro, o deslocamento 3D. Então, vou marcar aqui, deslocamento 3D, e vou mandar atualizar. Então vejam que, basicamente, o deslocamento é compatibilizado entre todos os nós do pavimento. Então vejam que, à medida que a gente vai subindo aqui os pavimentos, né, mesmo com esse carregamento que está aplicado aqui, a gente tem uma deformada compatibilizada entre todos esses nós. Então esse é o efeito do diafragma rígido. Vamos ver de forma mais isolada, né, como a gente fez com os outros, olhando só o pavimento onde está a carga. Vamos isolar esse pavimento e vir aqui no deslocamento nodal e pedir para que a gente veja o deslocamento desses nós aqui de cima. Então, atualizar, e vocês vão perceber que basicamente a gente tem a mesma deformada entre todos esses nós aqui. E esse é o efeito diafragma rígido. Então, toda vez que você tiver uma estrutura que tenha lajes e esse diafragma rígido seja definido, você tem que lançar esse efeito na sua estrutura.
Aqui eu estou lançando o efeito, lançando propriamente elementos 2D, né, elementos de laje aqui entre as vigas. Mas existem várias metodologias para fazer isso. Então existem metodologias onde são utilizados links rígidos. Então você pega aqui um nozinho fora da estrutura geralmente e vai linkando cada nó desse com um link rígido. Então cada nozinho desse aqui vai ser ligado com um link rígido. Então esse aqui vai ser o nosso nó mestre e vai ter vários nós escravos aqui. Você vai linkando a sua estrutura inteira. Isso vai gerar também o efeito de diafragma rígido na sua estrutura. Outras maneiras que eu vejo calculistas utilizando, você também pode fazer uma espécie de contraventamento entre os nós das vigas. Então você faz aqui vários X na sequência, né? Então esse último não ficou bom, né? Então deixa eu lançar de novo. Aqui, aqui e assim vai. Para cada sistema de lajes aqui, você vai ter um X aqui fazendo uma espécie de contraventamento. Existem outros métodos também, que aí eles consideram o carregamento do vento. Geralmente vai se calcular qual é a rigidez dos pórticos isolados. Então a pessoa faz o cálculo da rigidez desse pórtico e assim vai. E aí se ele perceber que, por exemplo, esse pórtico aqui deforma 2 vezes em relação a esse aqui do lateral, então esse aqui deforma 2 vezes em relação a esse daqui, então esse aqui é 2, esse daqui é 1, né? E digamos que aqui é 1, aqui é 1 e aqui seria 2, né? Então você tem esses pórticos aqui externos menos rígidos, você tem mais deformada, e esse daqui mais rígido. E aí ele compatibiliza, né, as deformadas, faz com que as deformadas fiquem todas iguais, né, fazendo uma mudança da carga de vento. Então, digamos que aqui a carga de vento, eu vou lançar uma carga de vento 1, aqui uma carga de vento 2, a carga de vento 2, 2 e uma carga de vento 1. Então, percebam que eu vou fazendo uma proporcionalidade entre a rigidez desse conjunto de pórticos aqui em relação à carga, de modo que eu obtenha no final também uma deformada igual entre todos os pontos. Bom, aqui a gente está trabalhando num software moderno como o CiEngineer. Ele vai ter os recursos dos elementos 2D, assim. O ponto mais importante do diafragma rígido é que você, tendo a laje na sua estrutura, né, na sua forma, você tem que fazer a consideração desse efeito na sua estrutura de alguma forma, que no caso a gente vai lançar os elementos 2D, mas pode ser através de links rígidos, proporcionalidade de carga e rigidez, contraventamentos entre lajes. Você vai ter que fazer essa simulação de alguma forma aí no seu modelo. E se você for utilizar um desses outros métodos, aqui vai uma dica. Eu vou trazer todo mundo de volta e vamos pegar aqui um pavimento da estrutura, né? Então, por exemplo, esse pavimento aqui. Então, esse pavimento, onde a gente tem só os elementos de barra isolados, né? E aqui poderia ser o caso de usar esses outros métodos, né? Link rígido, contraventamento, fazer proporção de rigidez e carga. Então, nesses outros métodos, como que eu faço de forma fácil o lançamento da carga de superfície e transfiro isso para as minhas vigas? Nesse caso, você tem a possibilidade de utilizar o painel de carga para 1D e bordas. Então, esse painel de carga eu vou simplesmente lançar aqui, clicando nos 4 cantos, né, do nosso pavimento. Vou dar um ESC, mais um ESC. Vocês vão perceber que o painel de carga tem uma direção, que está aqui, ó. Eu vou clicar na simbologia, ó. Ele tem uma direção, quer dizer, ele está distribuindo a carga nesse sentido. Ele tem essa capacidade de distribuir cargas em um sentido ou no outro, ou nos 2 sentidos ao mesmo tempo. Então, se eu trocar aqui o sentido de transferência, você pode ver que nesse sentido aqui ele já está mostrando para mim as áreas de influência e também as vigas que estão sendo carregadas. Se eu agora voltar para o X, como ele já fez a primeira visualização, né, quando eu troquei o sentido, agora se eu volto para o X, você vai ver também no X, ou se eu quiser também posso exibir nas 2 direções. E aí, se eu lançar qualquer carga aqui por área, ela será distribuída nessas vigas de acordo com essas áreas de influência aqui que estão determinadas e podem ser posicionamento de vigas mais complexos. Esse painel de carga vai conseguir fazer essa distribuição por áreas de influência de forma bem coerente. Então agora a gente vai voltar para o nosso PowerPoint e nele você tem aqui um resumo sobre o diafragma rígido.
A próxima aula vai ser especial, pois vai ser um assunto que é bem chatinho de encontrar informações na internet e vai estar tudo explicado aqui para você no nosso curso na Beamworks.